21 de agosto de 2023. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória de São Pio X, Papa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos no início dessa semana de trabalho, de estudos, de tantos compromissos, de tanta labuta. Louvado seja Deus, eu os acolho na paz de Jesus. Que seja esta uma semana repleta de alegrias, de bênçãos por parte de Deus, nosso Senhor. Hoje celebramos Pio X, depois, se você quer conhecer um pouquinho a vida desse santo, pesquisa na internet, um Papa muito importante para a vida da igreja. E nesta manhã nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que é do livro dos Juízes. Juízes capítulo 2, versículos do 11 ao 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha havido tirado do Egito, e seguiram outros deuses, dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores, que os saqueavam e os vendeu aos inimigos, e habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós quase que começamos hoje a reflexão do texto do livro dos Juízes, que vai, como o próprio nome diz, evidentemente, retratar como foi a vida do povo de Israel na era chamada Era dos Juízes, Depois que eles entram na Terra Prometida, eles são conduzidos por Josué, mas depois da morte de Josué, depois vai passar um tempo e nós vamos perceber que o povo, ele como que vai debandar. Sempre a tentação do povo é cair na idolatria, a deuses falsos. Passou um tempo, agora eles começaram a adorar deuses cananeus, deuses pagãos, Baals e Astarte. Olha, um povo ingrato, Eita, povo ingrato, que viu com braço forte o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus único, tirá-los do Egito, que viu com braço forte tantos prodígios
que em nome desse Deus Moisés fez no Egito, ao longo da caminhada no deserto, tantos milagres. Nós vemos o maná, a água que sai da rocha, as curas. Depois entraram na terra prometida, ao atravessar o Jordão que abre. Quem abre um rio? Né? Depois que entram, venceram povos muito fortes, gigantes, fortíssimos, né? Bem equipados, venceram. Quantas coisas Deus fez para a vida desse povo, e hoje nós vemos que o povo caiu na idolatria mais uma vez. E por outro lado, nós vemos também, minha gente, a bondade de Deus. Deus não desiste do seu povo porque ama. Porque ama. Ora, Deus, como nos diz o texto, né? Deus, ele se compadeceu dos aflitos, diz o texto de hoje. Os aflitos. E por causa dos aflitos daqueles que eram fiéis, Deus mandou juízes para exortar o povo, para que o povo pudesse voltar a ganhar, para que o povo pudesse sair do domínio desses povos. Primeira coisa, minha gente, nós vamos perceber. Primeira coisa. É claro que o texto ele vai fazer uma ilustração, que pode até, por uma má interpretação, nos levar à conclusão de que Deus é mau, é vingativo. Não é esse o objetivo do texto. No fundo, o texto faz uma ilustração, um desenho de uma realidade. E o objetivo do texto é mostrar o quê? Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos as lutas da nossa vida. Nos afastamos de Deus, nós perdemos os nossos combates, sobretudo os espirituais. Quando o povo começa a adorar os deuses cananeus, o povo começa a perder território, as coisas começam a mudar. O texto de hoje nos sugere, afastou-se de Deus, começou a perder, povos invadiam, começavam a tomar as coisas, e Deus não desiste. Quando Deus manda juízes, o povo escuta os juízes, o povo começa a recuperar as coisas, começa a prosperar. Só que quando aquele juiz morria, o povo voltava para os deuses. É o retrato da nossa vida, viu, minha gente? Não é retrato somente da vida do povo de Israel. É o retrato da nossa vida, da nossa história. Sabe quando nós estamos com um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá? Todos nós temos isso. Todos nós. Não é só o povo de Israel, não. Todos nós temos isso. E isso é uma coisa muito prejudicial à nossa caminhada de fé. Às vezes, nós estamos empreendendo, uma construção espiritual, e uma infidelidade como que faz desabar todo edifício. E às vezes essa infidelidade é a falta de fé, a falta de esperança, o cansaço, a falta de perseverança, de assiduidade em Deus, os nossos pecados diversos, os nossos apegos. Vou dar um exemplo. Uma mãe que reza pela conversão do seu filho. E ela reza. Ela está fazendo uma construção espiritual. Coloque na sua mente, assim, de maneira lúdica, alguém que está construindo um santuário, um templo, tijolo por tijolo, que é a fidelidade, que é a oração diária, que é o dia a dia de preces, que são os sacramentos, e quantas missas a pessoa reza nessa intenção, e ela vai construindo, vai colocando tijolo por tijolo, e às vezes quando está tudo pronto, a pessoa é como que pega uma marreta e destrói tudo. O que é esse destruir do empreendimento até agora edificado? O que é esse destruir? É se afastar de Deus. Construiu, se afastou de Deus, caiu tudo por terra. E isso, minha gente, eu não estou dizendo questões materiais, porque você pode ver muita gente próspera financeiramente, economicamente,
mas que está distante de Deus, está com todo o edifício espiritual no chão. Uma hora essa decadência espiritual vai refletir na matéria, na aparência da vida. Ainda não refletiu, mas uma hora vai refletir, porque nós somos um ser integrado, espírito, matéria, mundo, criação, nós somos um ser integrado, né? Então não se iluda com pessoas que estão longe de Deus e estão a prosperar. Não se iluda com pessoas que estão tão distantes de Deus, mas estão a crescer, a evoluir na aparência da sua existência. Porque pode estar com o edifício espiritual decaído e uma hora vai refletir na sua existência, na aparência da sua existência. Pelo contrário, o contrário também aparece, né? Uma pessoa aparentemente destruída, uma pessoa nos olhos do mundo perdida, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum sonho, sem nenhum valor, sem nenhum poder, não tem aonde cair morto, como diz o dito popular. Mas se essa pessoa estiver alicerçada em Deus, essa pessoa estiver empreendendo, né, essa construção espiritual na fidelidade a Deus, uma hora isso vai refletir na aparência da sua existência para o mundo e muitos se surpreenderão. Como é que essa pessoa, né, se desbravou de maneira suntuosa e tão rápida? É a interioridade. A interioridade. Meu querido, eu vou dizer uma coisa que às vezes pode até desagradar muita gente. Preste bem atenção, né? Quando a gente estuda antropologia teológica, a gente estuda um pouco isso, né? Na constituição, na antropologia humana, o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito, né? Homem é matéria e é espírito. Corpo, alma, nós somos. Tem pessoas, preste bem atenção, que estão correndo atrás da dimensão corporal. Dinheiro, profissão, bens, intelectos, estudo, afetos e entretenimento e diversões e lazer. Olha só quantas coisas nessa dimensão fisiológica. O outro 50% do que somos é a dimensão espiritual. Dimensão espiritual e todas as outras dimensões da existência humana. E é claro que o que une essas duas dimensões é o que nós chamamos de psíquico, né? Tem o envolvimento da mente e o envolvimento da alma, o psíquico, né? Que é uma dimensão importantíssima, essa dimensão que une o espírito ao corpo, né? Mas olha, preste bem atenção, todas as dimensões fisiológicas aqui e a dimensão espiritual ela é integralmente o que constitui o outro 50%. E tem gente que só está cuidando desse 50%. Igual o povo de Israel. Vai começar a perder, vai começar a fracassar, né? Você pode abandonar essa dimensão da sua existência, você vai adoecer, não na sua corporeidade, mas espiritualmente. E doença espiritual, hora ou outra, vai refletir na sua fisiologia e no seu psíquico. Cuide de você. Eu sempre digo, né? Quando eu dou palestras na Pastoral do Empreendedor Cristão, né? Quando eu dou palestras para empreendedores, ou para pessoas que até têm um pouco mais de conhecimento, né? Eu sempre falo, minha gente, interprete bem o que eu vou falar, viu? Porque senão soa mal, mas servir a Deus, ser de Deus, buscar a Deus, falar de Jesus Cristo, ter uma vida espiritual, muito mais do que uma opção, é uma
conveniência, é uma necessidade. Seja inteligente, busque a Deus. Busque a Deus porque Ele é conveniente. Certo, minha gente? Então a gente precisa compreender um pouco mais isso e ser fiel a Deus. Todos nós temos dificuldades, ou melhor, desafios na vivência do Evangelho. Todos nós temos os nossos apegos, as brechas que nos levam ao pecado. Se não é a sexualidade, é a relação com os bens. Se não é a relação com os bens, é a relação com o poder. Se não é a relação com o poder, é a questão da glória, né? Da vanglória. Enfim, todo mundo tem uma brecha para deslizar. Ninguém pode se sentir forte. Ninguém pode se sentir intacto. Ninguém. Então a gente tem que enxergar o que é frágil em nós e falar: Deus, eu preciso reconstruir essa dimensão da minha existência. Me ajude a me humanizar. Porque os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos maus hábitos, né, os nossos apegos, eles vão nos desumanizando, eles vão nos escravizando. Né? O padre vai dar um exemplo. Poderia ter dado muitos outros. Tá? Dinheiro é bom? É bom. Mas o uso desordenado é mau, é nocivo. Quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, no lugar da sua família, no lugar dos seus afetos, quando o dinheiro se torna mais importante, quando você deixa de fazer uma coisa essencial por causa do dinheiro, quando você busca de maneira tão persistente, né, e você está tão concentrado, você está tão fito naquilo que você faz aquilo em detrimento ou em malefício de outra dimensão. Se tornou escravo do dinheiro, tirou Deus do centro. Outro exemplo, o sexo é bom? É bom. Mas quando eu coloco ele no lugar de Deus, eu vou me escravizando. E Deus perde o lugar da centralidade do meu coração. Eu preciso aprender. Aprendamos uma coisa: tudo que Deus fez é bom, minha gente. Né? O mal, ele não existe substancialmente, ele só existe enquanto ausência de bem. Né? Tudo que Deus fez é bom. Mas aquilo que é bom, se for usado de maneira indevida e desordenada, se torna mal. Se torna um mal. Né? Ou vou dar um exemplo. A gente pode pegar qualquer remédio. Né? Por exemplo, um exemplo, tá bom? Eu tenho pressão muito alta. Eu tenho um remédio que eu tomo. É um exemplo, tá? Não tomo remédio de pressão, não. Tem um remédio que eu tomo. Tá. Toma o triplo, o quádruplo do que o médico receitou. Vai causar um distúrbio, vai causar um malefício no seu corpo. Mas o remédio não é bom? É na medida, na porção correta. Então, minha gente, pode ser, todos nós temos deuses que estão batendo a nossa porta. Todos nós temos apegos. A gente precisa ir aos poucos e ordenando a nossa existência. E não é tão fácil. Sabe, tem gente que nos critica: você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. E pode ser que até que nós sejamos, mas nós temos que estar em paz conosco mesmo, não o que os outros dizem. Nós temos que ter a consciência de que a gente está buscando esse equilíbrio existencial. Um ser equilibrado espiritualmente, fisiologicamente, psiquicamente. É um ser que vive o Evangelho. Né? O que é viver o Evangelho? É viver esse equilíbrio integralmente humano. Né? Deixar a idolatria, deixar a dependência exacerbada de outras coisas que tiram o lugar de Deus e tiram a nossa paz.
né? Nós vemos o povo de Israel hoje que facilmente se afastou de Deus. Então hoje, para encerrar esse momento de reflexão, o que nós precisamos pedir para Deus? Nós precisamos pedir para Deus o dom, primeiramente, da fidelidade. O dom da fidelidade a Deus. Depois nós precisamos pedir o dom do quê? O dom da constância. O que é isso, Padre? Que fidelidade a gente sabe que é. É ser fiel a Deus. Tem gente que até busca ser fiel a Deus, mas não é constante em Deus. O que é ser constante em Deus? É você levar Deus para onde você vai. É você ter Deus em todos os momentos bons, momentos ruins, no momentos de alegria, no momento de prazer, no momento de tristeza, no momento de provações, no momento de cruzes, de sofrimento. Ser constante é você viver a sua vida, seja em momentos bons ou ruins, e esses momentos você não permitir que esses momentos te afastem de Deus. É ser constante, é ser presente, é ser assíduo, é ser firme, é não voltar para trás, não recuar. Sabe, eu não sei se vocês se lembram daquela parábola da semente, inclusive faz alguns domingos que ela foi proclamada, um mês atrás, um mês e meio, 2 meses atrás. A semente é jogada, né? E ela cai em vários tipos de solo, que é a nossa alma, o nosso coração. E um dos solos que a semente cai é o solo pedregoso, cheio de pedras. É a pessoa inconstante. Sabe, eu vou dar um exemplo para você de pessoa inconstante. Sabe a pessoa que, quando volta para a igreja, agora eu estou voltando para a igreja, daí começa a pegar um monte de compromisso na igreja, um monte de pastoral, um monte de coisa, e você vê a pessoa em todas as missas, lá mais do que o padre, né? E a pessoa tá lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí dali a pouco aquilo vai esfriando, e daqui a pouco a pessoa para de ir e volta para a sua existência tão fatídica. Se afastou de Deus. Aí passa um tempo, ela volta de novo. A gente não pode ser assim, minha gente. A gente tem acompanhado na sexta-feira e no sábado passado a liturgia da igreja, que nós precisamos buscar a Deus simplesmente pelo que Deus representa para nós. Nós precisamos amar a Deus. E não tem jeito de dizer amar a Deus se nós não somos constantes em Deus. Nós já temos tantos pecados que são infrações para com a pessoa divina. Imagine se eu não busco a Deus, se eu não sou constante. Difícil isso. Difícil. Meus queridos, nós vamos encerrar por aqui e levemos a palavra de hoje no nosso coração. Padre, tantas coisas me tiram de Deus. Reflitamos um pouco isso. Tantas coisas nos tiram de Deus. Não preciso nem falar. A primeira coisa são os nossos pecados, né? São os nossos pecados. Eu vejo a minha pessoa como padre. Não tenho nenhum problema em dizer, né? Procuro confessar quinzenalmente, né? E teve momentos que eu confessei até semanalmente. E é tão difícil de viver o Evangelho. Nós somos frágeis. Tão difícil. Mas também é muito difícil você lidar com os bens sagrados e você perceber que você escorregou. Não é fácil viver o Evangelho, minha gente. Não é fácil. Mas a gente precisa persistir, né? Sabe aquela ideia? Eu não consigo viver o Evangelho, então não vou. Não, pelo contrário, vá à igreja, seja constante para que você possa passar a conseguir. Não espere você ser santo para você ser igreja. Seja igreja para você ir se santificando, pelo menos até o seu último suspiro. Consegue perceber a diferença? Tem gente que está esperando a santidade para poder ir para a igreja, né?
Ah, eu pelo menos não vou na igreja, eu pelo menos faço essas coisas, mas eu não vou na igreja. E vocês estão na igreja? A gente está na igreja exatamente para que a gente possa passar a não mais entristecer o coração de Deus com tantos pecados que nós temos hábitos de cometer. É o contrário a reflexão. Eu sou igreja não porque eu sou santo. Tem gente que vai na igreja e pensa isso, viu? Não. Eu me torno santo porque eu fui à igreja primeiro. Meu querido, minha querida, que palavra bonita hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que nada nos tire de Deus. É isso. Que nada nos tire da presença do Senhor. Nem a morte, nem os nossos pecados, nem as acusações que o diabo faz por meio das pessoas dos nossos pecados, nem as discórdias, nem as dissensões, que nada nos tire da presença santíssima de Deus nosso Senhor. Nada. Nada. Sejamos de Deus, porque nos sintamos necessitados. Eu preciso me tornar um ser humano melhor e sem Ele eu não consigo. Não consigo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Vou dizer uma coisa que eu sempre falo nas minhas homilias. Minhas homilias são assim, né? Quem gosta, gosta, né? Quem ama, ama. Quem não ama, vai odiar. Eu procuro ser categórico, objetivo e sem ficar, né, tornando angelical uma coisa que não é. Todos nós temos desafios. Ora, eu olho para a minha vida, eu vejo que o ministério sacerdotal foi um modo como Deus se utilizou para a minha salvação. Se não fosse o ministério sacerdotal, eu estaria na perdição. E acho que todos nós é assim. Todos nós, conosco funciona dessa maneira. Nós somos frágeis, né? Deus abençoe vocês, um dia abençoado, uma segunda-feira iluminada, uma semana cheia de Deus. Sejamos de Deus, falemos de Deus e busquemos a Deus. Força e coragem, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus os abençoe e os ilumine sempre. Amanhã nos encontramos às 6 da manhã pelas redes sociais. Força e coragem e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.